sou Babi Ouros e sejam bem-vindos ao meu canal. Comentando do filme Mensagens para a Isabelle, que é um novo filme da Netflix, né, que saiu no último dia 19. Inclusive, eu cheguei a fazer reagindo aqui no canal do trailer. Faz um tempo que eu fiz isso. E eu falei naquele vídeo, né, que assim que saísse o filme, eu ia fazer comentando. Acho que eu tinha falado até que ia sair entre o dia 20 e dia 21, só que eu demorei pra assistir esse filme, por isso que esse comentando está saindo só agora. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixe ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários o que se vocês já assistiram esse filme e o que vocês acharam dele. E antes de começar, eu tenho alguns avisos. Sobre os comentários de The Vampire Diaries, eu resolvi mudar os dias dele essa semana. Porque eu percebi que de terça e quinta eu não tava conseguindo postar os comentários de The Vampire Diaries nesses dias. Então agora os comentários essa semana vão sair quarta e domingo. Quarta e sábado. Eu resolvi mudar de terça e quinta pra quarta e sábado. Porque eu percebi que eu não tava tendo tempo de gravar, editar e postar pros vídeos saírem na terça e na quinta. Então eu mudei pra quarta e sábado, que aí eu tenho um pouco mais de tempo pra poder editar esses vídeos, gravar e editar. Por isso que eu resolvi mudar. Mas então essa semana os comentários de The Vampire Diaries dos episódios, acho que é 8 e 9, se eu não me engano, vão sair na quarta e no sábado. E outra vez agora falando do filme, esse vídeo vai ter spoiler do filme. Então se você ainda não assistiu esse filme, não assista esse vídeo, né? Assiste o filme primeiro e depois assista esse vídeo, porque esse vídeo eu vou contar a história do filme inteiro, então eu vou acabar dando spoiler. Então se você não quer receber nenhum spoiler, assiste o filme primeiro e depois assiste esse vídeo. E o outro aviso é que esse filme é para maiores de 16 anos, porque ele tem umas cenas meio pesadas, então se você for menor de 16 anos, não assista esse filme. E agora falando da história do filme, o filme começa com a Jill, que é a protagonista desse filme, ainda criança. Onde ali ela tá se arrumando, eu não sei se ela tá se arrumando pra ir pra escola, ou se arrumando pra sair da escola, alguma coisa do tipo. E ali na escola ela tem seu primeiro beijo, pelo menos eu acho que é o primeiro beijo dela, né? Porque ela beija um menino ali na escola. E assim que ela chega em casa, a primeira coisa que ela faz é contar pra sua irmã mais nova, a Isabelle, ou Izzy, como é mais chamada no decorrer do filme, né? Ela é mais chamada de Izzy do que de Isabelle. E no dia seguinte, quando a Jill vai pra escola, ela pega esse menino falando mal dela, falando mal do beijo que eles tiveram, e ela vai tirar satisfação com ele. E nisso os dois começam a discutir e esse menino começa a falar mal da Isabelle, né? Começa a falar mal dela. E aí que a gente descobre que a Isabelle está doente, né? Que ele fala que a Isabelle que ela tem câncer, mas a gente descobre que não é bem isso. Porque depois que esse menino fala mal da Isabelle, a Jill vai pra cima dele, literalmente indo bater nele, e os dois acabam indo parar na diretoria, e ela é suspensa, se eu não me engano. Ou ela é expulsa? Não, acho que ela é suspensa. E quando ela volta pra casa, ela conta tudo pra Isabelle, mostrando pra gente que a Jill sempre conta tudo o que acontece com ela pra Isabelle. E nessa hora que a gente descobre o que realmente a Isabelle tem. Na verdade, a Isabelle, ela tem fibrose cística, que eu não vou saber explicar muito bem o que é essa doença, então eu vou deixar aí na edição, porque eu não vou saber explicar. Eu sei o que é, mas eu não vou saber explicar, então eu vou deixar aí na edição certinho o que é fibrose cística. A gente descobre nesse momento que a Isabelle tem essa doença. E depois disso a gente tem vários momentos delas duas aí, ainda na infância para a adolescência delas. Então a gente mostra o quanto que a Izzy e a Jill são muito amigas, né? Elas são muito unidas. Né? Como eu falei, a Jill sempre conta tudo o que acontece pra Izzy. Tanto que tem até uma cena que a Izzy, ela tá no hospital e a Jill foi pra um baile da escola. E nessa hora toca até uma música lá que as duas gostam muito, e as duas começam a Jill liga pra Izzy
E as duas começam a dançar. A Jill no baile e a Izzy no hospital, literalmente. Mostrando o quanto que as duas são unidas, né, nesse momento. E nisso vão se passando os anos até chegar na vida adulta da Jill. Porque mostra muito nessa questão, inclusive, que enquanto a Izzy fica muito em casa por conta da doença dela, a Jill acaba vivendo a vida dela, né? Tanto que a gente descobre que a Jill, ela mora no Texas. Mas nos dias atuais, porque quando chega nos dias atuais, a gente descobre que ela tá em Nova York, se eu não me engano, trabalhando como... Eu ia falar chefe de cozinha, mas não tem... Acho que é assistente de chefe de cozinha, na verdade, que ela tá trabalhando lá. Então, mostra pra gente que com o passar dos anos, a Jill saiu do Texas e foi pra Nova York. Eu não sei se é Nova York ou Los Angeles agora. Agora eu tô na dúvida qual dos dois. Eu acho que é Los Angeles, não. Não, eu acho que é Nova York mesmo, tá certo. Acho que é Nova York mesmo. Então ela vai pra Nova York e tá trabalhando ali. Então, mas mesmo assim, ela todos os dias se liga pra Isabelle e conta tudo o que aconteceu com ela. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar é que a Jill, ela trabalha como assistente-chefe de um chefe que é bem famoso. Se eu não me engano, ele participou de um programa chamado Top Chefs. Era alguma coisa assim, inclusive. E indo agora para os dias atuais, tem um momento lá que a Izzy, ela volta do trabalho e ela tá conversando com a Isabelle por telefone, né? E a Isabelle, a Izzy tá contando tudo que aconteceu no trabalho dela, né? No decorrer do dia dela. E a Isabelle conta pra ela que ela recebeu os resultados do exame dela e que ela entrou na lista de espera de transplante de pulmão e que os médicos falaram que isso era grave. E nessa hora, inclusive, a Jill resolve que ela quer voltar ali pro Texas pra ficar com a irmã dela. Só que a Izzy pede pra Jill ficar onde ela tá, porque elas já iam se ver daqui a alguns dias, porque era ação de graças e a Jill ia voltar pra casa pra passar a ação de graças com a irmã e os pais delas. Então a Jill acaba não indo. E nisso ela vai, porque ela também tinha um encontro no dia seguinte, alguma coisa assim. Então a Izzy fala pra ela ficar ali mesmo. E nisso ela vai pro seu encontro com um cara lá, que eu nem lembro o nome mais do cara que ela tem um encontro. E durante o encontro dela, a Jill recebe uma ligação da mãe dela. Né? Só que ela acaba não conseguindo atender, só que a mãe dela deixou um recado. E ela falou pra Jill voltar urgente pra casa, porque a Isabelle piorou e foi pro hospital. E quando a Jill chega lá no hospital, a mãe dela revela que a função pulmonar da Isabelle, se eu não me engano, caiu. E por causa disso, ela acabou não resistindo. Resumindo, ela faleceu. E nisso a gente tem ali, mostrando pra gente que a Jill de início não aceita. Porque ela fica perguntando pra mãe dela o que aconteceu, como tá a Isabelle. Ela não tinha entendido, ainda não tinha caído a ficha dela e que a irmã dela tinha falecido. E depois disso a gente vai pra cena do funeral da irmã dela. Onde foi a cena que eu quase chorei, inclusive. Foi a cena que eu quase chorei ali no início, foi essa. Que foi o funeral da irmã dela. Né? Tanto que a Jill chega a fazer um discurso falando da Isabelle ali, no caso. E depois do funeral ela volta pra casa dela, volta pro serviço dela. E ali a gente vê o quanto que ela ficou mal com a morte da Isabelle. Já que literalmente ela fica ouvindo as mensagens que tinha no celular dela, né? De ligação perdida ou mensagem de áudio que a Isabelle tinha deixado pra ela. Ela ficava ouvindo essas ligações o tempo todo. E continua vivendo a vida dela, mas ela literalmente mostra pra gente o quanto que ela ficou mal depois da morte da Isabelle. E aí tem até um momento lá no filme que depois da morte da Isabelle, que ela literalmente tá bêbada e ela liga pro número da Isabelle. E começa a desabafar sobre tudo que aconteceu na vida dela, como ela sempre fez, né? No caso, ela sempre fez isso de ligar e contar as coisas pra Isabelle. Então ela liga pra Isabelle e conta tudo o que aconteceu no dia dela. Só que essas ligações vão parar num outro celular que não é o celular da Isabelle, que é o celular do Wes. Que, como eu falei, a Jill tá em Nova York, né? O Wes, ele mora no Texas, literalmente ele mora no Texas. E o Wes, se eu não me engano, ele é corretor de imóvel, alguma coisa do tipo. E ele estranha nessa hora, inclusive, que ele recebe essa ligação, porque ele tá dormindo, literalmente, e ele recebe essa ligação da Jill. E aí ele começa a ouvir, inclusive. Depois disso, inclusive, ele continua recebendo ligações da Jill, porque a Jill não percebe que que ela tá ligando para um número que não é mais da irmã dela. Então ela continua recebendo, ligando, e o Wes continua ouvindo as histórias da Jill, todas essas histórias da Jill. E depois dessa primeira ligação, né, porque como eu falei, o Wes ele continua recebendo ligações da Jill no decorrer do filme praticamente todo. Mas depois dessa primeira ligação da Jill,
A Jill vai num encontro com um cara, porque a Jill, como eu falei, ela trabalhava num restaurante, né? Então o cara lá que trabalha junto com ela chama ela pra um encontro, se eu não me engano. E o Wes também mostra pra gente que o Wes tem uma namorada, que agora eu também não vou lembrar o nome da mulher. Inclusive, sobre o cara que vai sair com a Jill, ele é meio que rival da Jill no momento, porque vai rolar uma competição pra ser confeiteiro do lugar onde a Jill trabalha. E esse cara vai concorrer com ela. Inclusive, esse cara me deu uma raiva no decorrer do filme inteiro, mas hoje eu vou falar mais sobre isso. E eles vão nesses encontros, né? E no caso do Wes, a namorada dele literalmente vai nesse encontro com ele, mas ela quer terminar o namoro. Ela literalmente termina o namoro com ele. E no caso da Jill, ela também não tem um dos melhores encontros ali com esse cara. Inclusive, tanto o Wes quanto a Jill acabam passando a noite tanto ele com a ex-namorada dele, né? Que no caso, acho que depois disso que eles viram ex-namorados. E a Jill com esse cara, com esse outro cara ali. E depois desse encontro, né? Depois desse encontro da Jill com esse cara, no dia seguinte ela tá trabalhando ali e esse cara começa a dar em cima da Jill ali no trabalho, tentando marcar um outro encontro com ela. Só que a Jill literalmente dá um fora nele, que ela fala que ela não quer mais sair com ele. E o que não deixa ele muito feliz, e a partir disso ele começa a tratar ela mal ali dentro, né? Ele começa a literalmente xingar ela ali dentro, tratar ela bem mal. Tanto que lá no final do filme, quando rola a competição, ele literalmente chega a atrapalhar ela durante a competição. Porque ele não gostou que a Jill deu um fora nele. Literalmente aí ele começa a tratar ela mal. E indo agora pro Wes, a gente, como eu falei, ele é corretor de imóveis, né? A gente descobre nesse momento do filme que ele é corretor de imóveis. E que ele trabalha numa empresa, né? E nessa empresa, no lugar de ele literalmente procurar nas redes sociais das empresas, assim, pra tentar vender, fechar negócio para esses lugares, né? Vender as casas, essas coisas pra esses lugares, ele literalmente manda um cara lá hackear as mensagens pra conseguir fechar negócio com as pessoas. Literalmente ele faz isso. A gente descobre isso nessa parte do filme, que ele faz isso. Inclusive, ele usa isso no decorrer do filme, uma coisa envolvendo a Jill, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E voltando pra Jill, depois daquele encontro que ela teve com aquele cara lá que trabalha com ela resolve que ela não quer mais sair com homem nenhum. Né? Entanto que ela tá numa lanchonete, ela fala isso tipo, por uma garçonete que trabalha lá, alguma coisa do tipo. E um cara que tá ali, escuta que esse cara é o Tyler. E os dois acabam começando a conversar. E a gente descobre que o Tyler tem um podcast de relacionamentos. Se eu não me engano, ele tem eu acho que se eu não me engano é esse, é um podcast de relacionamento. Tanto que os dois começam a conversar e ele chama a Jill pra sentar com ele porque ele tinha marcado um encontro ali e a mulher deu um boom nele, né? A mulher não apareceu. Então os dois começam a conversar e nisso chega a mulher, né? Que ia estar no encontro dele, né? Que ela acabou se atrasando. E no caso, quando a Jill vê a mulher saindo, ela sai dali e vai embora. Só que o Tyler literalmente dispensa o encontro dele pra ir atrás da Jill. Né? Então ele chama a Jill pra sair com ele, né, no caso. E a Jill, né, depois que esse Tyler chama ela pra sair, ela liga pra Isabelle e deixa um recado ali pra ela, contando tudo o que aconteceu ali com esse Tyler. E o Wes acaba escutando tudo, né? Porque, como eu falei, a Jill continua mandando ligações e mensagens pra Isabelle no celular, no número que era da Isabelle. E o Wes continua recebendo e ele, no lugar dele mandar uma mensagem falando pra Jill que esse número não era o da irmã dela, nem nada do tipo, ele não faz isso, ele fica ouvindo as mensagens da Jill, né? Ele escuta a Jill falando o tempo todo. Todas as mensagens que ela manda pra Isabelle, ele escuta, literalmente. Inclusive, é a partir disso que a gente descobre lá no final do filme, que ele começou a gostar da Jill, mas eu falo mais sobre isso no decorrer do vídeo. E nisso a gente vai, depois que ela marca esse encontro com o Tyler, ela vai pro trabalho dela, né? Onde ali a gente mostra mais o chefe dela, que o chefe dela literalmente quer tudo do jeito dele. É meio que autoritário, vamos dizer assim. E nisso ele faz todo mundo ficar em fio ali, porque algum doce lá do restaurante dele tava com um fio de cabelo. E nisso ele acaba descobrindo, né, que foi o cara lá que era o confeiteiro do lugar. E
ele demite esse cara e abre uma vaga de confeiteiro. Por causa, inclusive, como eu falei, aquele cara que saiu com a Jill no começo do filme, que trabalha com ela, vai participar de uma competição com ela. E é nessa hora que a gente que tem essa competição, que abre essa vaga. Quando abre essa vaga pro confeiteiro, que começa essa questão de ter uma competição pra ver quem vai ser o confeiteiro. Porque fica entre a Jill, esse cara e uma outra menina lá que eu acho que o nome dela é Zella. Acho que é isso o nome dela. E eu acho que tem mais uma pessoa, se eu não me engano, que participa nessa competição, mas essa competição só acontece lá pro final do filme. Então, quando a Jill consegue pode ter essa oportunidade de virar confeiteira e realizar o sonho dela de ser confeiteira ali, ela liga pra Isabelle e conta isso pra ela, né? E o Wells acaba ouvindo tudo e depois disso ela vai pro encontro dela, né? Com o Tyler. E nisso, como eu falei, a Jill vai pro encontro dela com o Tyler. E nisso, nesse encontro acaba dando super certo e a Jill acha que encontrou uma pessoa pra ficar com ela, né? Só que inclusive depois do encontro, ela conta tudo pra Izzy, né? No caso, ela liga ali pra Izzy e conta tudo. No caso, o Wes escuta tudo. Porque nesse tempo todo, inclusive esse é o maior erro do Wes pra mim no filme todo. É que ele literalmente passa o filme inteiro escutando as mensagens da Izzy no lugar. Da Izzy, da Jill. No lugar de contar pra ela que ela tá mandando, ligando pra um número que não é mais da Isabelle. Literalmente. Porque até esse momento do filme, o Wes não sabe ainda que a Izzy faleceu, né? Ele descobre mais pra frente do filme. Inclusive a cena que ele descobre tá até no trailer. E depois desse encontro, né, que dá super certo ali da Jill, a Jill acha, né, que ela encontrou a pessoa que vai ficar com ela, né? E no dia seguinte ela vê que ela pega o celular dela e fica vendo que o Tyler ainda não mandou uma mensagem pra ela. E quando ela tá voltando pra casa depois do trabalho, ela escuta o podcast dele, né? Que, como eu falei, o Tyler ele tinha um podcast de relacionamento, se eu não me engano. Ele escuta um podcast dela, ela escuta um podcast dele falando, né, que se um cara não te manda mensagem depois do encontro, alguma coisa do tipo, é porque ele não tá mais afim. Resumindo, ela percebe que o Tyler não tá mais afim dela porque ele não mandou uma mensagem pra ela. E isso deixa a Jill com raiva. Enquanto isso tudo acontece com a Jill, né, dela ter percebido que o Tyler não queria mais nada com ela e de ter ficado com raiva, o Wes, enquanto isso tudo, ele resolve procurar no Instagram da Jill. Ele resolve, porque teve algum momento do filme que, enquanto ela tá fazendo a ligação, ela acaba falando o nome dela inteiro. Ou pelo menos uma parte do nome dela, se eu não me engano, coisa assim. Então ele resolve procurar o Instagram dela pra ver como que é a Jill. Porque mostra pra gente nessa altura do filme que o Ash já tava interessado na Jill. Depois de ouvir toda a mensagem dela, essas coisas, ele começou a ficar interessado nela, mesmo ele não conhecendo ela. E depois disso ele vai encontrar com os amigos dele, que são o Andy, que é primo dele, né, no caso, e a Brida, que é a noiva dele, né, que eles vão se casar. Que no caso, inclusive, eu até esqueci de falar, mas o ator do Wes é o mesmo ator que fez, pra quem assistiu Tudo e Todas as Coisas, é o ator do Oli de Tudo e Todas as Coisas. E o ator que faz o Andy, que é o primo do Wes, é o ator do Mike de Glinda, da série Glee, que é uma das minhas séries favoritas, né? Eu falei isso quando eu fiz o Reagindo ao Trailer, que eu tinha reconhecido esses dois atores. E eles vão... O Wes vai ali encontrar com o Andy e com a Brida, onde ali eles revelam que a gente descobre, né, que o Wes vai ser padrinho do casamento do primo dele, né? Ele vai ser padrinho e que ele vai ter que fazer um discurso. Mesmo ele não sabendo muito o que ele vai falar nesse discurso. Né? Ele não sabe muito como ele vai fazer esse discurso. E nessa hora ele conta pra Brida e pro Andy sobre a Jill. Né? Ele conta tudo essas questões que ele tá recebendo mensagem de uma menina, de uma mulher, que é para mensagem para a irmã dela. Ele conta toda essa história. Inclusive, esse número que a Jill manda mensagem é o número de trabalho dele, não é nem o número pessoal do Wes, é o número do trabalho dele, né? Do celular, do número de trabalho dele. O que eu percebi nessa altura do filme é que eu tava errada na minha teoria. Porque na minha teoria eu achava que o Wes tinha começado a trabalhar numa empresa e ele acabou dando o número da Isabelle pro Wes, essa empresa, né, acabou dando o número da Isabelle pro Wes, porque a Isabelle trabalhava lá. Essa era a minha teoria. Eu acertei a questão de que deram o número da Isabelle pro Wes, mas eu não acertei o fato de que ela trabalhava lá nem nada do tipo.
Eu acho que eu não acertei nenhuma teoria desse filme. E durante quando o Wes tá ali nesse momento com o primo dele e com a Brida, os dois falam que ele devia contar pra Jill sobre que aquele número não era mais da irmã dela, nem nada do tipo. Só que nessa hora ele recebe uma ligação da Jill. Porque depois, né, como eu falei, ela ficou com raiva do Tyler, mas depois ela acabou ficando triste também. Então ela foi pra tipo uma ponte que ela sempre ia ali pra ver a cidade e sentou ali e começou a desabafar com a Isabelle. E aí é nessa hora que o Wes descobre que a Isabelle faleceu. Já que ela fala ali que essa cena tá até no trailer, que ela não sabe como é que ela vai fazer agora pra seguir a vida dela sem a Isabelle. E aí nessa hora que o Wes descobre que a Isabelle faleceu. E aí ele volta ali pros amigos dele, né, e fala, e conta, né, que a Isabelle faleceu. E aí eles dois falam, né, o Andy fala pro Wes contar a verdade pra Jill. Só que a Frida fala que não era pra ele contar, porque isso era a forma que a Jill tinha de superar a morte da irmã dela. Então, que era bom ele não falar, mas que era pra ele parar de ouvir as ligações. Que no caso, coisa que ele não faz. Inclusive, não bastou a Jill ter ficado com raiva do Tyler, o Wes também ficou. Porque depois disso ele começou a ver o podcast do Tyler e xingando o Tyler, né? Tem até uma cena que ele faz isso. E nisso chega o chefe dele ali, quando ele faz isso, ele tá no trabalho. E fala pra ele que vai ter um negócio pra eles fecharem que vai ser em Nova York. E aí o Wes se oferece pra ir, porque ele quer ir pra conhecer a Jill, né? Porque até então ele não conhece a Jill pessoalmente. Né? No caso, ele só escuta as ligações dela, mas até então ele não conhece ela. Então ele quer ir pra conhecer a Jill. Então ele fala que ele que vai nessa viagem. Enquanto isso tudo acontece, a Jill descobre que o Tyler vai ter um evento ao vivo. Ele vai fazer um podcast ao vivo com plateia ao vivo. Então ela resolve ir lá para se vingar do, do Tyler. Então a Jill ela vai nesse evento. Só que antes de ir para esse evento, ela conta pra Isabelle que ela vai nesse evento. Então o Ezra também. Então, além da Jill aparecer lá, o Ezra também aparece lá. E a Jill literalmente humilha o Tyler ali ao vivo, né? Porque, como eu falei, era um podcast ao vivo. Então ele tá ali e ele faz perguntas pra plateia. Que inclusive a maioria ali é mulher. Eu acho que o único homem que tava ali além do Tyler era o Wes. Então a Jill faz de tudo pra fazer ela fazer a pergunta. Pra ele chamar ela pra fazer a pergunta. Então, quando ela faz a pergunta, ela começa a literalmente humilhar ele na frente de todo mundo, incluindo na internet, né? Porque nisso o podcast já estava ao vivo. E depois que a Jill sai, o Wes resolve ir atrás dela. Só que ele acaba não achando ela. E depois disso ele recebe uma mensagem da Jill, né? Onde ela desabafa sobre tudo ali que ela fez ali durante o evento e fala sobre essa questão de que ela estava naquele banco que ela sempre ia para ver a cidade e que ela tinha tipo um sonho, uma coisa do tipo, de alguém sentar ali perto dela, igual uma referência. Ela faz referência a algum outro filme que eu acho que é aquele Mensagem pra Você, que eu nunca assisti, inclusive. Era alguma coisa assim, ela faz referência. Inclusive, esse filme faz muita referência a vários filmes, porque tem vários momentos do filme que vai mencionando alguns filmes. Que nem eu lembro que menciona Um Amor para Recordar, que é um dos meus filmes preferidos, inclusive. Tem um momento que menciona A Culpa das Estrelas. A Jill e a irmã dela e a Izzy, elas têm uma questão falando que elas são pássaros, que faz referência ao Diário de uma Paixão. E até a doença da Izzy, eu não sei se é referência, mas na hora que eu descobri que a doença da Izzy era de fibrose cística, me veio o filme A 5 Passos de Você. Foi na hora. Então esse filme tem muitas referências a outros filmes de romance. Além do de Mensagem pra Você, que também faz meio que referência a esse filme também. Então, depois disso, ela conta sobre essa questão de que ela tem essa questão, né, de querer que alguém sente ali, né, do lado dela, né, no banco. E nisso, o Wes escuta e ele vai até lá e os dois... e o Wes se apresenta pra ela, mas ele não conta pra ela sobre as mensagens, né, que ele escuta as mensagens dela, né, que é ele que tá recebendo a mensagem, não o celular da Isabelle. Então, ele conversa ali com a Jill e conta pra ela, né, que
a primeira vez que ele tá ali em Nova York, ele não conhecia a cidade, nem nada do tipo. E aí os dois combinam de conhecer a cidade. Porque a Jill revela ali que ela mora ali há um ou dois anos, mas ela não conhece muito a cidade de Nova York. Então, os dois acabam se aproximando a partir disso e marcando de conhecer a cidade ali nesse tempo que o Wes vai estar ali trabalhando. E nisso, depois que eles se conhecem, eles saem ali pra comer taco, alguma coisa do tipo. E os dois começam a conversar, onde aí a gente descobre, né? A Jill descobre que o Wes também é do Texas, assim como ela, né? Que ela também era do Texas, agora que ela tava morando em Nova York, mas ela já era do Texas igual ele. E os dois começam a conversar e a Jill começa a ajudar, porque o Wes acaba revelando que ele não sabe como vai fazer o discurso no casamento do primo dele, né? Do Andy e da Brida. Ele não sabe como é que ele vai fazer esse discurso. Então a Jill começa a ajudar ele nessa questão e os dois começam a conversar e ficar mais próximos. E ele pede, né, pra eles conhecerem ali em Nova York nesse tempo que eles estão lá, né? Porque eu falei que tinha sido antes, mas eu lembrei agora que foi depois. E nisso eles vão saindo ali cada dia pra um lugar ali em Nova York, se divertindo, onde eles vão ficando mais próximos, né? No caso, nesse tempo ali que eles vão saindo, eles ficam mais próximos. Só que uma coisa que eu esqueci, desde o primeiro encontro dos dois, né? Quando os dois saem pela primeira vez, ela fala que ela não quer ter mais encontro com ninguém, né? Que ela não quer ter encontro com nenhum outro cara, né? Que ela não quer sair com ninguém. E o Wes também revelou que ele não quer sair com nenhuma mulher. E nisso eles vão passando, como eu falei, eles passam esse tempo juntos e eles vão ficando mais próximos. E nisso eles vão num lugar que eles vão andar, tipo, num ônibus que tinha que ter, que era pra ser engraçado, alguma coisa do tipo. Só que o cara lá não consegue fazer nenhuma piada e ele desiste do emprego. Aí o Wes assume o lugar dele, né? Mesmo a motorista falando que era pra ele sentar no lugar dele, né? E seguir o caminho. Então, ele continua fazendo piada ali, fazendo todo mundo rir, incluindo a Jill. E depois disso ele chega a ser expulso, né, do ônibus. Inclusive, acho que antes dele ser expulso, ele até faz a turma cantar uma música lá, que agora eu não lembro qual que era a música. E quando a Jill sai do ônibus, né, porque o Wes foi expulso, eles acabam tendo seu primeiro beijo. Então, eles têm esse primeiro beijo ali, onde ali eles começam a ter esse romance dele. Porque eu falei, isso foi uma coisa que eu acho que eu acertei. Que eu falei que eles dois não se conhecerem, iam acabar virando amigos e que no final eles iam acabar tendo um romance. Isso eu acertei. E depois dessa cena, assim, eles vão pra casa da Jill, né? Onde a Jill resolve fazer um jantar ali pra eles na casa. E os dois começam a conversar, ela conta, né, sobre a Izzy, o que aconteceu com ela e tudo mais. E durante esse jantar, ela faz, acho que é torta de frango, alguma coisa do tipo, pro Wes, porque o Wes revela em algum momento lá que eles estão saindo junto, que era coisa que a mãe dele fazia, só que ele não lembrava tanto. Era uma das únicas coisas que ele lembrava da mãe dele, já que a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno. Acho que era alguma coisa assim que ele fala pra Jill em algum momento e ela faz essa torta. E que, inclusive, pela cara do que o Wes faz na hora que ele come, parece que ela ficou igual a que era da mãe dele. Pelo que ele lembrava, pelo menos. Só que durante esse encontro, ele fica com isso de que ele quer contar pra Jill que ele das mensagens, só que ele não consegue. Tanto que ele vai tentar falar, mas ele não consegue, aí eles vão assistir televisão. No que eles estão assistindo televisão, o Wes acaba contando. Só que a Jill não escuta porque ela já estava dormindo. Então, resumindo, eles acabam não escutando, ele acaba não escutando, ela acaba não escutando ele revelando isso pra ela. E no dia seguinte, né, mostra que os dois agora estão juntos, né? E que a Jill revela uma coisa sobre a Isabelle. Que quando ela estava muito doente, ela não conseguia comer nada. E a única coisa que ela conseguia comer eram os tacos doces lá que a Jill fazia. Que era a coisa favorita dela, a comida favorita dela. Então, era a única coisa que ela conseguia comer. E o Wes revela que a mãe dele tinha um negócio com a mãe dele que era um jogo de carta, alguma coisa tipo, que ele tinha coleção por causa da mãe dele. Que só faltava uma carta lá que era muito rara, que ele tava. Literalmente que ele arranjou esse emprego pra conseguir o dinheiro pra conseguir comprar essa carta, pra completar essa coleção que ele tinha começado junto com a mãe dele. E nisso o Wes volta, né, pro Texas e ele reencontra os amigos dele. Só que ali ele começa meio que a ignorar a Jill, vamos dizer assim. Porque tem um momento lá que a Jill liga e ele não atende o celular. E aí que ele revela pros amigos dele que ele não conseguiu falar pra Jill a verdade sobre as mensagens. Né? Tanto que os amigos dele até brigam com ele por ele ter feito isso. E nisso a gente vai pro casamento, né, do primo do Wes, né, o Andy. Do Andy e da Brita. A gente vai pro casamento deles.
Que lá no começo do filme, quando eles estão falando, né, que o Wes vai ser padrinho, ele fala que ele pode levar uma acompanhante com ele. E ele convida antes de ele voltar pro Texas, ele convida a Jill pra ir com ele nesse casamento. E ela vai com ele nesse casamento. E aí que a Britney e o Andy conhecem a Jill, inclusive. E durante ali a festa do casamento, a Jill tá com frio, então o Wes dá o paletó dele pra ela. Só que dentro do paletó dele tá o celular. E durante o casamento, a Jill sai ali da festa e resolve ligar pra Izzy, né, pra contar sobre o que tava acontecendo na vida dela. E nisso, quando ela vê, ela sente o celular do Wes vibrando. E é aí que ela descobre que o Wes que tava recebendo todas essas ligações. E no caso, os dois acabam brigando, né, por causa disso, porque ele literalmente não contou pra ela em nenhum momento que ele tava recebendo as ligações as mensagens que ela tava mandando pra Isabelle, era ele que tava recebendo e que ele ouvia todas. Ele não contou isso pra ela. Então eles acabam brigando e ali meio que terminando, vamos dizer, porque eu acho que eles não estavam namorando em si. Mas é a partir daí que eles acabam brigando e terminando de vez. E depois disso, a Izzy volta. A Jill volta pra casa e enquanto ela tá dormindo, o celular dela atualiza. E quando ela pega o celular dela, depois de atualizado, ela vê que todas as mensagens da Isabelle que ela tinha sumiram. Literalmente, ela descobre isso. Inclusive, essa cena eu também quase chorei. Essa foi uma das cenas que eu quase chorei também, que foi ela perdendo todas as mensagens da Isabelle, né? Porque ela literalmente ficava ouvindo essas mensagens direto. Então, literalmente, nesse momento, ela perdeu a única coisa que ela tinha de ouvir a voz da irmã dela. Então, essa cena me pegou um pouquinho. Quase que eu chorei. Eu não cheguei a chorar, mas foi quase. E isso, no dia seguinte que isso acontece, a gente vai pra competição da Jill, né? Que ela vai competir lá para conseguir ser confeiteira ali do lugar onde ela trabalha. E durante a competição, ela não tá conseguindo fazer o negócio lá, porque o chefe manda fazer um negócio lá que eu não lembro o que era agora, e ela não tava conseguindo, não tá ficando, pra ela não tava ficando bom aquilo. Então ela resolve inventar, igual ela fazia quando ela era criança com a Isabelle, né? Porque ela e a Isabelle ficavam muito na cozinha fazendo receitas. E ela sempre inventava umas coisas loucas. Então ela resolve ir na despensa ali pra pegar e pegar umas coisas pra criar uma receita nova. Inclusive nessa hora que eu falei, como eu falei, aquele cara tenta atrapalhar ela. Aquele cara que trabalha com ela, que saiu com ela no início do filme, tenta atrapalhar ela, porque literalmente nessa hora que ela tá indo, pegando as coisas, quando ela tá voltando, ele tromba com ela e literalmente fecha a porta. Eu achei até que ele tava trancando ela ali pra ela não participar da competição, inclusive. Mas ela consegue entregar a tempo a receita, porque eles tinham um tempo pra fazer essa receita. E na hora que o chefe vai provar, ele prova direito da Zella, acho que é Zella o nome dela. Não prova quase nada desse cara aí que saiu com a Jill no início do filme. E prova da Jill. E ele fala que quem ganhou foi esse cara. E aí que a Jill percebe que esse cara tava roubando esse tempo todo, porque o negócio não tava nem cozido. O troço tava cru, o troço que o cara fez, o cara que ganhou. E, inclusive que era tudo armado do chefe com esse cara. E a Jill começa a falar um monte de coisa pra esse cara e ela se demite. Tanto que ela fala que ela não quer, que ela vai sair e pergunta quem que vai com ela. E acaba ninguém indo com ela. Né? Ela sai sozinha e se demite. E depois que ela se demite, ela vai pra casa, ela faz um taco doce ali, porque era aniversário da Jill. Então ela faz um taco ali pra se comemorar e do nada, depois que ela tá comendo ali o taco, ela escuta alguém bater na porta e é os pais dela. Né? Os pais dela estavam ali pra comemorar o aniversário dela. E os dois, eles começam a conversar, né? Ela conta tudo o que aconteceu com ela, né, nessa questão da competição pros pais dela. E os pais dela dão um presente pra ela, que é literalmente uma placa que eles acharam que a Izzy e a Jill fizeram. Tava escrito literalmente Izzy e Jill, né, nessa placa. E, além disso, eles dão tipo um cheque ou alguma coisa do tipo com não sei se é poupança da Izzy ou alguma coisa do tipo, e dão pra Jill usar esse dinheiro, porque agora ela não tava sem emprego, ela não tinha como pagar o aluguel, não tinha como pagar, ela tinha que arrumar um emprego, e ela tava desistindo do sonho dela de ser chefe, né, de trabalhar na cozinha pra pra ir trabalhar na contabilidade, era alguma coisa assim que ela decide. Então a Jill
estava desistindo disso, então os pais dela dão esse dinheiro e falam pra ele que a Isabelle gostaria que ela ficasse com esse dinheiro e dão a ideia ali dela usar esse dinheiro pra alguma coisa, né? Pra arrumar um apartamento ou pra seguir o sonho dela. E aí ela usa esse dinheiro pra comprar um food truck. Então ela resolve abrir um food truck de tacos doces, né? Que era a coisa que a Izzy gostava. Então ela literalmente faz isso. Só que logo no dia da estreia, né? Quando abre ali o food truck, é um desastre. Literalmente quando ela não recebe nenhum cliente, quando recebe acontece ali quase um incêndio dentro do negócio que quase dá problema ali, né? Durante esse momento e acaba que ela não consegue, acaba perdendo esse cliente. E nessa hora, né, ela fica até triste e ela tá chorando ali e aí eu escuto alguém batendo, né, porque ela fecha o food truck. Né, só que quando ela fecha o food truck, a pessoa continua insistindo, batendo e a gente descobre que essa pessoa é a Zella, que trabalhava com ela naquele restaurante e ela revela que ela também saiu de lá e que ela tava junto com a Jill, né. E ela resolve ajudar a Jill nesse food truck. Então as duas começam a trabalhar juntas nesse food truck. Tanto que ela fala, né? Resolve o problema lá que tinha causado um incêndio. Fala pra Jill que ela deveria ter ido pra outro lugar e elas vão até pra um evento lá. E aí esse food truck acaba sendo um sucesso depois que a Gisela e ela começam a trabalhar juntas. Enquanto isso tudo acontece, a gente volta pro Texas, onde a gente descobre que o Wes tá péssimo, né? Depois dele da Jill ter terminado. E é através da Brida que ele descobre que do food truck esqueci o nome dela, da Jill, né, ela descobre, o Wes descobre através da Brida que a Jill abriu que ela saiu do emprego dela, que ela abriu um food truck, né, que ela tinha aberto food truck, que o food truck era um sucesso. E ela também revela, né? Porque depois, quando o celular da Jill atualizou e que sumiu todas as mensagens da Isabelle, ela postou nas redes sociais pedindo ajuda pra resolver isso. E aí a Brida acaba contando isso pro Wes. Tanto que, como eu falei, ele usava um cara lá pra hackear a mensagem pra poder fechar negócio com os lugares, né? No lugar de pesquisar sobre as empresas, ele literalmente hackeava as mensagens dessas empresas. E nesse momento, ele usa esse cara para poder tentar devolver as mensagens da Isabelle de volta pra Izzy. Mas esse cara fala que ele não vai fazer isso. E aí o Wes dá pra esse cara a única coisa de valor que ele tinha, que era literalmente aquela carta que ele falou que ele tava juntando dinheiro para comprar. Que ele conseguiu comprar aquela carta, mas ele deu isso pra que esse cara consiga os números da Izzy de volta pra. Os números, não. As mensagens de volta pra Jill. Ele faz isso. E no caso desse cara, ele fala que ele não consegue, mas no decorrer do filme, a Jill recebe essas mensagens de volta. E durante essa conversa com esse cara convence o Wes a ligar pra Jill, só que a Jill, ele fala que a Jill não vai atender ele. Então ele convence a deixar uma mensagem pra Jill. E ele deixa essa mensagem pra Jill, né? Porque isso era na véspera de Ano Novo, né? Literalmente no dia 31 de dezembro. Então o Wes liga pra ela e fala que ele vai estar num restaurante lá no Texas, né? E que se ela estivesse na cidade, pra eles se encontrarem lá, né? Ele se declara também pra Jill, né? Pede desculpa pra ela também. E fala pra ele que ele vai estar lá se ela quiser se encontrar com ele. E nisso chegam os amigos dele, que inclusive essa cena eu me matei de rir, né? Que a Andy e a Brida chegam ali e tentam tirar porque eles tinham combinado de ir numa festa, só que o Wes não foi, então literalmente eles estavam foi ali pra obrigar o Wes a ir nessa festa. Então nessa cena eu me matei de rir, principalmente porque o Andy vai tentar segurar o Wes, né, pra tentar forçar ele ir, e os dois caem na piscina. Eu me matei de rir com essa cena. Eles tentam ali, mas eles não acabam ficando os três ali mesmo na casa do Wes, literalmente pra comemorar o Ano Novo. E o Wes a Brida e o Andy convence o Wes a ir nesse restaurante pra ir atrás da Jill, porque a Jill estava na cidade, porque ela tinha vindo passar o Ano Novo na casa dos pais dela. Então, inclusive, quando ela escuta a mensagem do Wes, ela tá com os pais dela, né? Que ela ainda não sabe certinho o que ela vai fazer ou não. Então, depois que o Wes
os amigos do Wes convencem ele a ir atrás da Jill, ele vai atrás da Jill, só que quando ele chega lá, ele acha que não tem ninguém. Aí ele vai entrando, porque o restaurante já tava fechando, inclusive. Só que porque ele tinha passado do horário que ele tinha combinado com a Jill. E quando ele chega lá, a Jill tá lá, inclusive. Ele vê a Jill lá, né? De início ele não vê, aí ele entra no restaurante e fala que vai ser rápido, né? Porque eles já estavam fechando. E ele vê a Jill e os dois conversam e eles voltam a ficar juntos. E o filme termina, né, com a Jill no food truck, né? Tendo sucesso ali no food truck. E o Wes indo, ele vai lá pra se encontrar com ela e tem um momento que ele liga pra Isabelle. Literalmente, ele usa, porque agora ele tava com outro número, né? Ele revela pra Jill que ele tava com outro número quando ele liga lá pra marcar com ela nesse lugar ali, antes de eles voltarem a ficar junto. Ele fala que ele trocou de número, né? Que a Jill podia mandar mensagens, mandar mensagem, vontade naquele número que ele não ia mais ver. Então, nesse momento, no final ali do filme, ele liga pra Isabelle meio que pedindo a bênção dela pra ele, porque ele queria ir morar com a Jill. Na verdade, ele fala que iria chamar a Jill pra morar com ele, mas na verdade ele queria ir morar na casa da Jill, né, pra ir morar com ela. Tanto que ele até fala pra ela dar um sinal pra ele se ela aceitava isso ou não. Enquanto o Wes tá conversando com a Izzy, né, mandando essa mensagem pra Izzy, a Jill também tá mandando, falando que essa seria a última mensagem dela pra Izzy, que ela não mandaria mais mensagem nenhuma pra Izzy. Ela fala isso e ela vai desabafando ali, né, sobre isso. E na hora que ela tá desabafando, começa a tocar a música delas lá da infância delas, que é uma música que elas adoravam, e as duas começam ela começa a dançar ali no meio de todo mundo. E, no caso aí, o Wes entende isso como um sinal de que a Izzy aprovava eles dois, que aprovava do Wes ficar com a irmã dela. E aí, tanto que ele se junta ali com ela e dança junto com ela, e é assim que termina o filme. Eu gostei muito desse filme, eu gostei de todos os personagens. Eu acho que esse filme vai entrar no meu Melhores do Ano, quando eu fizer no final do ano, o Melhores Filmes do Ano. Acho que ele vai entrar no meu Melhores do Ano, porque eu gostei muito. Acho que meus personagens preferidos são a Brida e o... Eu ia falar o Mike, mas o Mike é o nome do personagem dele no inglês. O Andy. Eu gostei muito deles dois. Eu gostei muito da Jill e do Wes também. Eu gostei muito desse casal, inclusive, também. Mas acho que meus personagens preferidos são a Brida e o Andy. Os momentos que eu mais me matei de rir são os momentos que tem eles, inclusive. Principalmente ali no final, com eles tentando forçar o Wes a ir na festa. Acho que essa foi a cena mais engraçada do filme. Eu me matei de rir com ele e eu gostei muito desse filme. E uma coisa que me surpreendeu foi ele fazer tanta referência a vários filmes que eu gosto, né? Porque a gente tem Menção à Culpa das Estrelas, tem Um Amor para Recordar, que é um dos meus filmes preferidos, tem... Qual é o outro filme? A Culpa das Estrelas, Um Amor para Recordar, Diário de uma Paixão. Tem até a própria doença da Izzy meio que faz referência a Cinco Passos de Você, que é a mesma doença dos protagonistas no filme de A Cinco Passos de Você. Então, essa foi uma coisa que me surpreendeu, de fazer tanta referência a vários filmes que eu gosto muito. Porque romance é literalmente um dos meus gêneros favoritos de filme. E eu amei esse filme. Com certeza ele vai entrar no meu Melhores do Ano. Eu acho que ele vai entrar, pelo menos. Eu tenho quase certeza que ele vai entrar. Depende de outros filmes que eu assistir, porque esse ano eu ainda vou assistir vários filmes. Mas eu acho que esse filme vai entrar no meu Melhores do Ano. Eu tenho quase certeza disso. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não quer deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes que vocês querem que eu traga comentando aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.